Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Em pleno G20, com representantes de 19 países, mais duas comunidades de países, né, lá no Rio de Janeiro, foi feita uma ação da Polícia Federal que prendeu preventivamente um general de brigada da reserva, 4 oficiais superiores que estavam na segurança de chefes de Estado. Ironia, né? Eles aparecem no inquérito como conspiração para matar Lula e Alckmin e matar ou prender Alexandre de Moraes. Estavam lá prestando segurança para Xi Jinping, para Macron, para Biden e para o próprio alvo, Lula, né, e tantos outros que lá estavam. Oficiais da ativa, todos de forças especiais, oficiais superiores, ou seja, majores, tenente-coronel, né? E eu li o inquérito todo, aliás, o inquérito todo não, eu li o arrazoado do decreto de prisão por parte de Alexandre de Moraes, com a posição da Procuradoria-Geral da República e um resumo das conclusões da Polícia Federal. Eles, insatisfeitos com o resultado das eleições, queriam que Bolsonaro decretasse um 142, né, para fazer a recontagem dos votos, o que se viu impossível. A origem de tudo é a falta de transparência da eleição, a falta de possibilidade de recontar votos. Só que demorou, né? Isso era uma campanha que deveria ter sido feita antes de uma eleição, como agora. Tem uma eleição em 2022, em 26, tem que fazer a campanha agora, para ter certeza, para ser como Venezuela, né? Não no golpe do Maduro, mas na transparência que mostrou Maduro perdendo a eleição, né? Lá é transparente, dá para a gente ver e acompanhar. É a oportunidade. Isso foi o que desagradou um grupo de, no mínimo 6, mas pelo inquérito da Polícia Federal estaria mais gente envolvida, mas esses foram... teve o decreto de prisão preventiva deles, sob o argumento de que eles poderiam pressionar testemunhas ou esconder provas ou algo assim, né? Foi com base nas conversas telefônicas, né? Foi um colega deles me disse, foi um golpe de WhatsApp, né? Tinha arma escrita lá, mas não tinha arma, né? Na época, me falou esse colega, o quartel lá em Goiânia, das Forças Especiais, estava praticamente desamparado. No mês de dezembro, gente transferida, tudo parado, férias e tal. Então, não tinha como envolver mais gente, né? E o mais importante de tudo é que Bolsonaro se recusou a sair das 4 linhas, né? Eles estavam esperando, tem que assinar o decreto do 142, né? Mas não assinou, né? Não teve apoio do alto comando, nem pediu apoio, ficou esperando que houvesse alguma coisa, não aconteceu nada, né? Então é um golpe que não houve, né? É um plano, eu não sei se é conspiração na lei, porque o sujeito planeja, mas não faz. Aí tem que perguntar para os juristas se é crime planejar alguma coisa e não fazer, né? Assim como o crime de ameaça. A ameaça tem que ficar demonstrado que é uma ameaça realmente, não algo da boca para fora. Bom, mas a outra coisa, né, o atentado que se realizou e que foi até o fim foi a facada em Bolsonaro, candidato que estava na frente das pesquisas naquele 6 de setembro em Juiz de Fora. Aí sim, né, foram as vias de fato. O atentado foi executado. Nesse caso não houve execução, houve uma conspiração, mas enfim, é uma coisa que agora
foram presos e se supõe vai haver mais investigações. É interessante a oportunidade disso, né? Eu acho que os jornalistas do mundo inteiro que vieram cobrir o G20 estão meio enlouquecidos com a velocidade das notícias no Brasil. Aí, num dia, um sujeito faz um ataque pirotécnico lá no Supremo e depois morre. Eu disse se morre, eu não estou dizendo mais se mata, porque eu preciso ver, eu acho que isso é de conhecimento público, o laudo do IML, para saber da causa mortis do Chaveiro. Né? A gente está vendo aí que foi um surto por causa da separação dele, tanto que a mulher, eu não tenho notícia, não procurei a notícia de hoje, mas pelas queimaduras que ela sofreu, né, ela, segundo os vizinhos, jogou gasolina no corpo, jogou na casa e tocou fogo em tudo. E, pelo jeito, não vai resistir. Mas, enfim, vamos esperar se divulgam o IML, o laudo da causa da morte. Bom, mas, enfim, eu estava falando o jornalista de um país europeu, por exemplo, que não esteja em guerra, né, que não seja na Ucrânia ou na Rússia, é um vendaval de notícias. No dia, a pirotecnia lá da Praça dos Três Poderes, depois a primeira-dama do país faz um insulto chulo, né, grosseiro, contra um futuro integrante do governo dos Estados Unidos. Né? Além disso, chama o pobre do sujeito lá, do Chaveiro, de bestão, que suicidou-se com fogo de artifício. Né? Depois de tudo isso, ainda aparece essa prisão de gente que estava na segurança, de grandes líderes estrangeiros. E agora a gente fica na expectativa, né? Aliás, o presidente Lula, pelo que eu vi na agência oficial, tinha marcado uma entrevista para todo mundo e certamente ele sabia que iam perguntar para ele sobre essas prisões de sujeitos que falaram lá de envenená-lo ou matá-lo, né? Para que ele não assumisse, ou assumiria o Alckmin, ou mata o Alckmin também, né? Mas ele transferiu a entrevista coletiva para o dia seguinte, alegando que o chinês já está vindo para Brasília para se encontrar com ele, vai ter um encontro especial com Xi Jinping, que, como eu disse, alugou um hotel inteiro próximo ao Palácio Alvorada, vizinho do Alvorada, na beira do lago. E, claro, não vai ter jornalista lá na China que vão criticar os gastos em nome do povo chinês, né? De um hotel inteiro. Mas evitou falar disso. Né? Uma outra questão, lá da declaração final, o presidente da Argentina, o presidente Javier Milei, fez questão de dizer, olha, eu estou aderindo aí à declaração final, mas eu discordo dessa história de censura nas redes sociais, controle das redes sociais, né, onde tem que haver liberdade de expressão, que está nas constituições. Né. E ele também discorda de interferência do Estado a pretexto de... interferência do Estado na economia a pretexto de combater a fome. Né. Fizeram assim uma gritaria sobre o Brasil conseguiu impor ao mundo o combate à fome. E aí, acabou a fome? Não. Então, é um documento escrito por políticos que viajaram, fizeram um encontro de 2 dias, tiraram fotografias, né? São todos políticos. Bom, uma outra questão que sobre essa história de combate à fome, né? O Brasil é uma hipocrisia muito grande, né? Era o Fome Zero lá atrás, que não zerou. E claro que para combater a fome o governo tem que economizar. E o governo gasta muito mais. E os déficits aumentam. Criou um monte de ministério, 14 ministérios. Isso é o oposto de combater a fome.
Combater a fome é ter uma economia tão saudável que não tenha desemprego, como já houve lá durante o milagre brasileiro. Né? Não tinha desemprego, catavam empregado na rua. E outra coisa também é o ensino, que não tem que se ocupar com catequização ideológica ou de preferência sexual ou inventar teoria que contraria a biologia. Tem que ensinar mesmo, ensinar a matemática, ensinar a língua portuguesa, que as pessoas parece que se perderam. Né? A rede social demonstra isso, a gente verifica lá, não se entende mais o significado das palavras, nem se tem vocabulário. Estudar história, geografia, para conhecer o mundo em que se vive, ciências, né? Para conhecer o próprio corpo e a natureza, saber o que é realmente a natureza, né? Porque e, sobretudo, isso deve se ensinar em casa e ensinar na escola, ensinar a pensar por si próprio, e não se pendurar em pensamento alheio. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.